soberanamente acima, acima, e soberanamente Deus o exaltou, acima, acima, não há, não houve, nunca haverá. Tu és incomparável. Não há, não houve, nunca haverá. Eriadama cheguei, ni mandaria lama. Ei, ai, ai. Tu és, come on, sua igreja, comigo. E pela graça, são vocês. Declare a tua liberdade. Eu sou. Declare a tua liberdade. É pelo sangue, pelo sangue. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre em nome de Jesus. Rica laba. Aleluias, aleluias, aleluias. Aplauda o Senhor. Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória àquele que nos dá vitória pelo seu Filho. Aleluia! 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 Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Temos imensa satisfação em estar aqui hoje, mas eu não quero cansar os irmãos e quero aproveitar que já estão em pé para lermos as Escrituras, amém? Antes de qualquer consideração. Aleluias. Isaías 45 é o texto áureo do nosso programa de oração em jejum, mas eu quero ler com os irmãos 3 versículos anteriores do capítulo 44. Isaías 44, os 3 últimos versículos e os 3 primeiros do 45. Estamos juntos? Eu agradeço, irmãos. Versículo 26 do capítulo 44. Sou eu quem confirma a palavra de seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sé edificada, e ao templo, funda-te. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações de diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Palavra do Senhor. Santo Deus, te damos graças, te louvamos, te exaltamos por esta manhã maravilhosa. Obrigado por essa palavra, alimenta o nosso coração, sustente-nos com a sua palavra, para a glória do nome do seu Filho Jesus. Nós te louvamos por essa manhã maravilhosa, por esse povo faminto que reunido está para te dar glórias. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por favor, por gentileza, queiram tomar os assentos. Antes de mais, eu gostava de me apresentar à igreja.
Talvez haja algum irmão que ainda não me conheça. Eu sou Ayrton Vitorino, estou cooperando com a Igreja Catedral da Adoração e Promessa na província do Huambo. Deus nos tem levantado para lançarmos os alicerces da igreja no Huambo. Estamos comprometidos com essa causa. Eu gostava de poder dirigir algumas palavras ao nosso pai, Reverendo Ismael Pinheiro Sebastião. Sei que não está aqui entre nós, mas eventualmente me esteja a ouvir. Palavras de gratidão por todo o amor, por toda a atenção, por ter aberto a sua casa e o seu coração para mim e para a minha família. Nós somos muito gratos a Deus por isso. De igual modo, estender a minha admiração, o meu louvor ao nosso querido reverendo Antônio Gaspar Miranda, nosso pastor vice-presidente, que tem sido o ponto de contacto entre nós e a igreja aqui. É aquele que tem acompanhado os nossos trabalhos, que tem recebido os nossos relatórios e que está com os olhos lá no Huambo verificando como as coisas estão caminhando. Somos muito gratos a ele também por toda a atenção. Deus tem me dado amigos aqui, irmãos. A partir do momento que nos vinculamos à CAP e começamos a trabalhar, Deus foi me dando pessoas muito amáveis, muito afáveis, que têm sido uma bênção para a minha vida. Eu vou citar alguns nomes aqui, embora não estejam. O evangelista Daliano, o evangelista Antônio Franco, o irmão Tomás e tantos outros, o irmão Elton Freitas, o Mário Freitas, que está aí em Benguela, batalhando pela igreja também. São grandes parceiros, sem desprimor de qualquer outro que eu não tenha citado, mas são os nomes que eu me lembro agora e eu endereço os meus agradecimentos e saudações para eles. Meus amados, vamos lá à palavra. Deus tem colocado no coração do nosso querido Pai um tema para esse período de oração e jejum de 14 dias. Rompendo cercas e quebrando portões. Este tema é bastante sugestivo, mas algumas considerações breves precisam ser feitas para que a gente tenha ideia do que realmente Deus tem colocado no coração do nosso Pai. Primeiro, é necessário sabermos o que é romper, o que é quebrar, o que são cercas e o que são portões. Romper pode significar separar-se de forma súbita e às vezes implica violência. Porque quando a gente decide romper, significa que do outro lado não há vontade de que isso aconteça. Quem tem o desejo de romper, necessariamente tem que fazer isso contra a vontade da outra parte. E muitas das vezes, isso tem que acontecer, ou acontece de forma súbita e às vezes com quebrar é uma palavra que também pode significar interromper, fragmentar, quebrar em pedaços, despedaçar. Ou seja, uma coisa quebrada perde a sua forma anterior. Então nós estamos aqui hoje porque viemos para romper e viemos para quebrar. O que são cercas? São barreiras. E essas barreiras podem ser físicas. Nós estamos habituados a ver barreiras físicas. Mas o que nos reúne aqui não é para discutirmos barreiras físicas, é para destruirmos barreiras espirituais. Então, cercas são barreiras espirituais que delimitam ou determinam o nosso raio de ação, a nossa atuação. As cercas e os portões, que podem significar porta de entrada, portões, porta de entradas ou saídas para determinados espaços fechados, têm como finalidades a destacar, limitar a nossa circulação, limitar o alcance da nossa visão e limitar o alcance da nossa atuação. Eu creio que os irmãos saindo de casa para cá é porque identificaram situações que limitam a vossa circulação, limitam a vossa visão e limitam a vossa atuação.
Nós nos movemos das nossas casas para a igreja porque compreendemos que existem situações na nossa vida que limitam a nossa circulação, limitam a nossa visão e limitam a nossa atuação. Por essa razão nos levantamos compreendendo a visão da nossa liderança e entendemos: vamos para o programa de jejum porque existem cercas, porque existem portões que limitam a nossa visão, limitam a nossa circulação e limitam a nossa atuação. Agora percebamos uma coisa, irmãos. As cercas e os portões, eles podem ter duas finalidades. Primeiro, elas podem servir para a nossa autoproteção. Quando nós as erguemos, as construímos por vontade própria, não nos é imposto. Ou seja, nós de forma voluntária decidimos construir muros, erguer portões para a nossa autoproteção. Aqui é o efeito positivo das cercas e portões. Mas as cercas e portões podem não ter sido erguidas por nós, mas por terceiros que se contrapõem a nós e ao nosso desejo. E a finalidade deles aqui é exatamente aí do sentido contrário ao nosso interesse. É o caso dos nossos irmãos que estão nas prisões. Eles estão sobre cercas e portões que não foram erguidos por sua própria vontade, mas quem os ergueu tem como finalidade limitar a circulação deles, limitar o âmbito de atuação deles e limitar a visão deles. Nessa circunstância, as cercas e portões não têm uma finalidade benéfica para aquele que está a suportar ou que está a enfrentar o ambiente criado pelas cercas e portões. É essa guerra que nós viemos travar nessa manhã. Mas vejamos, irmãos, o texto que nós lemos, os 3 últimos versículos do capítulo 44, dizem de forma clara que Deus tinha uma finalidade ao levantar um certo homem chamado Ciro. O versículo 26, 27 e 28, o contexto dessa passagem do capítulo 44, é que há um povo que é de Deus, que estava num lugar que não era o lugar de Deus, e que estavam exatamente sobre cercas e portões. Era o povo judeu. A tribo de Judá estava sobre cercas e portões, mas não cercas e portões que eles levantaram e ergueram. Eles estavam sobre cercas e portões que outros levantaram e ergueram e lá os colocaram com a finalidade de que eles não tivessem vontade própria, não tivessem liberdade de circular, não tivessem liberdade de atuar e não tivessem liberdade de pensar. Eles eram escravos na Babilônia. E lá ficaram por muito tempo. E Deus via o sofrimento, a dor que o povo passava naquele lugar. Então Deus levanta um homem profeticamente que não age nesse momento exato, mas age 150 anos depois. É uma profecia virada para frente. Ciro, que é levantado por Deus para gerar liberdade para o povo, ainda não existe nesse tempo, ainda não vive nesse tempo, mas Deus, sabendo que naquela altura, naquela ocasião futura, o povo passaria por uma situação de opressão, ele profeticamente levanta o seu servo Isaías para dizer: Deus vai levantar um homem chamado Ciro e o vai levantar como um pastor, e ele vai congregar o povo de volta para a sua origem, e Ciro vai ser um instrumento que Deus vai levantar para resgatá-lo da opressão, das muralhas e dos portões erguidos por terceiro contra o seu povo. Isso não aconteceu aqui, irmãos. Isso aconteceu depois. 150 anos depois. Primeiro a profecia e depois o sucedido. Agora vejamos uma curiosidade. Ciro, que Deus vai levantar e Deus vai tratar por pastor, não era pastor. Não era, no nosso contexto, sequer crente. Era um pagão, era um ímpio. Ele fazia parte de um povo diferente, o atual Irão, diferente. E Deus diz assim: eu levantarei o meu pastor. A palavra pastor aqui não é literal. Não é que ele era ministro de culto. Não era.
ele é considerado pastor pelo simples facto de que Deus o usaria como instrumento para reunir o povo que estaria disperso como escravos na Babilônia. Eu acho que eu tenho uma palavra para a sua vida hoje. Se Deus levanta um ímpio para resgatar nações, se Deus levanta um ímpio para salvar o seu povo, para livrar o seu povo, o que Deus não fará através de você, que é salvo, resgatado, transformado, lavado pelo sangue de Jesus, o que Deus não fará através da sua vida e da minha. Se Deus levanta um pagão em uma comunidade distante, o que não fará Ele a homens e mulheres que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus como instrumento na mão dEle para transformar nações, o que Deus não fará através da sua vida. Portanto, não tenha receios, não perca a esperança, porque se Deus usa Ciro, Ele usa você. Porque se Deus usa Ciro, Ele usa você. Porque se Deus muda a história de uma nação através de Ciro, Ele muda uma história da sua nação através de você. Nós somos instrumentos levantados por Deus para mudar a história da nossa comunidade, para mudar a história da nossa família, para mudar a história dos nossos negócios, para mudar a história do nosso bairro, para mudar a história da nossa rua, para mudar a história do nosso município, do nosso país. Somos instrumentos de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, capítulo 45. Diz ao Senhor a Ciro: eu tomo você pela mão direita. Em outras palavras, você não vai caminhar sozinho. Eu vou consigo. Na verdade, eu não vou consigo somente. Eu coloquei você nessa guerra. Ciro nem sabia que faria isso. Deus determina que ele vai fazer. Eu coloco você aqui para fazer o que eu determinei. 45. A quem tomo pela sua mão direita para abater as nações. Eu tomo Ciro pela mão direita, caminho com ele, eu, Deus, caminho com ele. E eu tenho uma missão para ele: abater as nações. Diz a história que quando Deus levanta o Ciro e o torna um guerreiro pujante, Ciro vai destruindo reino após reino, e nenhum reino se sobrepunha a ele, nenhum reino prevalecia a ele, nenhum reino ficava em pé diante dele. Ciro vencia todos que se colocavam no seu caminho. Sabem por quê? Porque Deus o tomava pela mão direita, Deus caminhava com ele, Deus o levantava, Deus o direcionava, Deus lhe dava as vitórias. Versículo 2 do capítulo 45: eu irei adiante de ti. Ou seja, Ciro não caminhava sozinho, Deus ia em frente dele. Antes que Ciro enfrentasse uma peleja, o Senhor estava na frente, garantindo vitórias e garantindo vitórias para a vida de Ciro. Aleluia. Agora, enquanto eu caminho consigo, enquanto eu levo você, enquanto eu caminho consigo, eu encontro obstáculos na frente. Há vários obstáculos. Há exércitos mais poderosos, há gente mais capacitada, há pessoas em melhores condições do que você. Eu estou aqui a pessoalizar a mensagem para você, a mensagem de Ciro para você. Há gente muito mais capacitada que você, há gente muito mais poderosa que você, há gente com condições melhores do que você. Mas calma aí, eu te tomo pela mão direita e eu vou na frente, abrindo o caminho. Eu te tomo pela mão direita, mas eu passo na frente, eu vou removendo obstáculos, eu vou tirando as barreiras, eu vou criando condições para que tu passes vitoriosamente. A guerra que Ciro venceu porque o Senhor ia na frente, e o Senhor está na frente do seu povo nessa manhã, caminhando adiante de nós, abrindo barreiras, quebrando barreiras, abrindo barreiras, quebrando barreiras, permitindo a nossa vitória como povo dele. Não há nada que sobreporá sobre nós, não há nada que há de ficar diante de nós, porque Ele vai na frente. Deus vai na frente, Deus vai na frente, Deus vai na frente e Deus vai na frente. Aleluia.
Se Ele está na frente, quem fica em pé? Se Ele está na frente, quem pode contender com Ele? Se Deus está na frente, quem pode colocar barreira diante dEle? Ele quebra tudo, porque Ele faz tudo. Não há ninguém com capacidade, com força, com poder para contrapor ao interesse do nosso Deus. Ele estabeleceu a nossa vitória e nós venceremos para a glória de Deus. Aleluias. Agora perceba. O que os portões podem significar para nós? É aquele emprego, as barreiras, as cercas dos portões. É aquele emprego que tu tanto desejas, não alcanças. É aquela saúde que você sente falta e você veio hoje buscar aqui diante de Deus. As cercas e portões, o que são? É aquele filho que você tanto quer ver aqui adorando ao Senhor, mas ele está lá na má vida e você precisa que o Senhor o resgate. É uma barreira para a sua felicidade. O que são cercas e portões? É aquele desejo que arde no seu coração de fazer a obra de Deus, mas os obstáculos são maiores diante de você. A minha mensagem para você hoje é: Deus vai abrir essa porta. Essa porta vai se abrir. Esse filho vai se converter. Essa saúde será restaurada. Esse casamento que está ameaçado, que está cambaleando, porque a sogra, o sogro, o tio, a prima, o avô se colocou como barreira, como impedimento, Deus vai restaurar. Não haverá cercas, não haverá portões, não haverá barreiras que vão se sobrepor sobre o povo de Deus. E isso não é profético como foi para Ciro, é real na sua vida. Deus vai resgatar, Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai quebrar, Deus vai destruir. E você é um instrumento que Ele levantou para fazer isso, não só para a sua casa, não só para a sua vida, mas para a sua família inteira, para a sua comunidade, para a sua cidade, para a sua nação. Você é um instrumento que Ele tem levantado para realizar essa obra. Aleluias. Aleluias. Eu quero ir para o versículo 3, irmãos. Quando Deus levanta homens e mulheres para quebrar cercas e portões, Ele tem uma finalidade. Não é por mero acaso que cercas e portões devem ser quebrados, é porque Deus tem uma finalidade. O versículo 3 nos diz: aqueles que colocam cercas e portões ao redor de nós, eles querem impedir a nossa circulação, querem colocar barreiras ao alcance da nossa visão, querem limitar o nosso âmbito de atuação. Por quê? Porque eles sabem que do outro lado das cercas tem muita riqueza. Do outro lado da cerca tem muita prosperidade. Do outro lado da cerca tem muita felicidade. Do outro lado da cerca tem muita alegria. Do outro lado da cerca tem muito regozijo. Olha o versículo 3. E te darei os tesouros escondidos. Escondidos aonde? Te darei os tesouros escondidos nas cercas, as riquezas encobertas. Vamos parar aqui, antes de continuarmos. Há tesouros escondidos, há riquezas encobertas, que os edificadores dos muros e dos portões não querem que a gente aceda, não querem que a gente tenha acesso, não querem que a gente usufrua, não querem que a gente se beneficie. Por essa razão eles erguem e eles escondem para que a gente não tenha acesso. Mas o Senhor diz assim: eu não só pego você pela mão direita, mas eu vou levar você para riquezas escondidas. Eu vou adiante, aplanando o caminho, removendo barreiras, quebrando barreiras, preparando a sua vitória. E quando chegar ali, eu te darei as riquezas, os tesouros que estão encobertos, que estão escondidos, aqueles que os seus algozes, têm preparado, escondido e desejado que tu não alcances. Eu vou liberar para você. Eu abro a porta, eu abro as portas, eu quebro os muros através de você, e eu vou permitir que você tenha acesso a esses tesouros todos. Vamos lá, irmã, vamos concluir. Olha o que diz aí Deus: depois que você tiver acesso a tudo isso,
eu quero te dizer uma coisa. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou abrir, eu vou destruir através de você. Eu vou na frente, vou te dar vitória. Você vai alcançar, a vitória é sua. Mas tem uma coisa. Versículo 3. Vamos lá concluir. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Eu vou te dar. Para quê? Para que possas saber que eu sou o Senhor. Eu vou te dar o que está oculto. Eu vou te dar o que a sua visão não alcança. Eu vou te dar tudo isso. Mas para que você possa saber que eu sou Deus. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. A vitória quem dá sou eu. Não é sua. Quem dá a vitória sou eu. Quem abre os tesouros sou eu. Quem restaura a sua casa sou eu. Quando você tiver tudo isso, quando a conta bancária estiver gorda, quando a paz chegar na casa, quando o casamento for restaurado, quando a porta for aberta, quando o emprego te alcançar, lembre-se: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu aplanei o caminho para você. Eu quebrei os muros por você. Eu entreguei os teus inimigos nas tuas mãos, para que tu saiba que sou eu, Deus, eu fiz por você. Então não tenha o coração ensoberbecido, não tenha o coração orgulhoso quando as portas se abrirem. Não deixa de ir à igreja por causa do emprego, porque eu dei para você. Não deixa de abençoar a minha casa, porque eu dei para você. Não deixa de celebrar o meu nome, porque eu dei a vitória para você. Sou eu, é Deus, é Deus, é Deus. É Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem faz. Aleluias. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes. E a Bíblia diz que Jabes tinha uma circunscrição territorial que lhe foi dado por herança. E Jabes olha para aquilo e diz assim: é muito pouco para o que eu quero fazer. A Bíblia diz que ele vai para Deus e fala assim: se me abençoares muitíssimo, se meus termos ampliares, e termos, fronteiras, aumentares as minhas fronteiras, e fizeres que do mal não seja aflito, a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. É Deus quem dá. É Deus quem dá, é Deus quem dá, é Deus quem alcança, é Deus quem livra. Quando um dia vires o seu filho salvo, a sua filha salva, o seu filho casado, a sua filha casada, a sua empresa prosperando, lembre-se, é Deus, é Deus, é Deus, é Ele quem faz tudo isso. Ele faz por nós. Fiquemos em pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Satanás tem erguido portões contra a nossa casa. Satanás tem erguido portões contra a nossa família. Satanás tem erguido portões contra os nossos negócios. Satanás tem erguido portões contra os nossos filhos. Satanás tem erguido portões contra os nossos empregos. Satanás tem erguido portões contra as nossas igrejas. Satanás tem erguido portões contra a nossa vida sentimental. Hoje estamos aqui e temos uma garantia: eu te tomarei pela mão direita, eu caminharei contigo, eu te darei vitória. Não haverá nada que ficará na tua frente para se sobrepor a ti. Eu vou aplainar o caminho para você. Está garantida a nossa vitória. Deus vai livrar a tua casa, Deus vai prosperar. Agradeça ao Senhor por essa vitória nessa manhã. Não é algo para daqui a 50 anos, é para já. Deus vai fazer, Deus vai exaltar, Deus vai transformar, Deus vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor, ore ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. Aleluia. Cercas e portões não permanecerão diante de nós. Cercas e portões não permanecerão diante do povo de Deus. Cercas e portões não se sobreporão a nós, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. O nosso Deus vai na frente. Ele garante a vitória. Ele garante a vitória. Ele vai na frente, segurando-nos pela mão direita. Ele conduz-nos em graça, Ele conduz-nos em poder. Não se sobreporá mal sobre nós, porque a graça dele reina sobre nós, a paz dele está sobre nós, o
O amor dele está sobre nós. Aleluia. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Ore ao Senhor. Glorifica o Senhor. Exalte ao Senhor. Aleluias. A vitória é nossa. A vitória é nossa. E diga para Deus: eu vou te dar glória quando a vitória chegar. Eu vou louvar o teu nome quando a vitória chegar. Eu vou reconhecer a sua soberania quando a vitória chegar. Senhor, eu sei que foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu a vitória. Foi o Senhor que me deu a vitória. Aleluias. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Muros, cercas, portões não se sobreporão a nós. Vão cair em nome de Jesus. Já caíram em nome de Jesus. O Senhor segurou-nos pela mão direita nessa guerra. Estamos vencendo em nome de Jesus. Estamos destruindo em nome de Jesus. Estamos quebrando em nome de Jesus. Estamos vencendo em nome de Jesus. Estamos destruindo em nome de Jesus. Aleluia. Um detalhe. Lembrem-se, versículo 26. Sou eu quem confirma a palavra de seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada. Estava desabitada. Deus disse: tu serás habitada. Digo às cidades de Jerusalém, de Judá: sereis reedificadas. Deus está ordenando: vai ser habitada e vai ser reedificada. Estava desabitada, estava destruída. E o Senhor dizendo: vai ser habitada e vai ser reedificada. Vou mais além. Quando Ciro nasce, ele se torna o imperador, o rei. Diz a história que ele começa a guerrear contra os inimigos. Ele vai para a Babilônia, onde o povo judeu estava enclausurado, aprisionado, como escravos. Ciro destrói a Babilônia. E a história diz que não serviu mais para ser habitada. Os portões foram quebrados de tal maneira que não deu jeito para reconstruir. É o que Deus está fazendo essa manhã. A nossa vitória será tanta. A nossa vitória será tanta que aqueles que se levantam contra nós para destruir a nossa vida, ao dar algum resultado, ficarão tão surpresos que nem saberão como é que nós alcançamos a nossa vitória. Eles não terão mecanismo, não terão meios, não terão formas para poderem voltar a atacar-nos, porque as armas que eles têm já está completamente destruída, para a glória do nome do Senhor Jesus. E como Deus disse: tu serás reedificada, tu serás habitada. A nossa casa viverá a paz, alcançará a graça, alcançará a glória, a bênção vai alcançar, a paz dominará sobre nós. Deus determinou, vai ser reedificada. Aleluia. Pega na mão do irmão que está ao seu lado, por favor. Vamos fazer essa oração intercessória. Senhor, obrigado pela nossa vitória. Obrigado porque a nossa casa é uma casa de prosperidade, de paz, de vitórias. Obrigado porque os muros não prevalecem, o Senhor, e jamais prevalecerão. Obrigado porque nós triunfaremos sobre tudo e sobre todos que se levantam em oposição a nós. Nós somos um povo de guerra, um povo de vitória, um povo de paz, um povo de conquistas. Obrigado, Senhor, porque enquanto estamos aqui orando, o Senhor está passando na frente, caminhando em direção à nossa casa, em direção aos nossos filhos, em direção aos nossos esposos, às nossas esposas. O Senhor está caminhando na direção do teu povo, aplainando o caminho, livrando o teu servo, a tua serva, abrindo aquela porta. Oh Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a nossa vitória está garantida. Obrigado, Senhor, porque a sua paz alcançou a nossa casa, porque a bênção é real. Aleluia. Obrigado pela vitória. Glorifica o Senhor por isso, aplauda o Senhor por isso, exalta o Senhor por isso. Aleluia. Você pode celebrar com mais vida. Aleluia. Nós cremos nessa palavra em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor vai na frente. Levante as suas mãos. Aleluia.